Cristiano, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos estudando o livro de Oséias. Então, pega a sua Bíblia, pega o seu caderno de estudos, ora ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria, pede a Ele proteção, para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Nós estamos já na parte final dessa primeira parte relativa às mensagens de Oséias. E nós já estamos falando sobre o culto que está pronto para a destruição. Então, o profeta continua agora neste capítulo 8, apresentando essa ameaça de juízo. E ele faz essa ameaça de juízo de forma a montar um provérbio. Na verdade, esse provérbio que ele está montando é um provérbio bastante conhecido, né? Ele é constituído de 3 partes e a gente pode resumir este provérbio em: você colhe aquilo que você planta. Nós colhemos o que semeamos. E a terceira parte: e algo ainda pior é possível se colher. Quando ele fala aqui, o hebraico ele é cheio de nuances nas palavras. As palavras têm alguns sentidos que são mais profundos do que a tradução que às vezes a gente possa fazer. Então, no português, às vezes não tem tanto sentido quanto usando a palavra que ele está usando lá na língua original. Então, quando ele fala semeiam, então você colhe aquilo que semeia. A palavra é Israel, que tem muita semelhança com Israel. Israel. Então, aqui, Jezreel, nós falamos Jezreel, né? Jezreel nós já vimos num vídeo anterior, que é o nome de um dos filhos dele e que significa exatamente semear. Significa exatamente isso. Então ele está agora ligando as coisas aos nomes dos filhos. E ele usa cegar. Então eu colho, cegar é colher aquilo que semei. Então Israel, Jezreel, cegar, Ixoru, Israel, ele faz uma rima. Então, por isso que no português não fica assim. No português, você colhe aquilo que semeia, não tem rima aí. Né? Mas na língua original, ele forma uma rima. A rima de semear e colher, semear e cegar. A outra rima é a seara, que é o local onde nós vamos fazer a colheita, que é semar, e farinha, queimar, semar e queimar. Então, na língua original, essa passagem fica muito bonita e faz muito mais sentido do que quando nós traduzimos. Seara e farinha não tem rima, né? Então, o que acontece aqui é que a má semeadura conduz a uma colheita pior. Então, se eu semeio mal, eu vou cegar pior, né? O trigo que consegue crescer, ele não produz. E aquilo que é produzido não vai ser utilizado pelo povo, vai ser utilizado pelos estrangeiros. Quando nós estudarmos Joel, isso também vai fazer sentido, porque Joel fala dos gafanhotos, né? E a palavra de Deus fala que aquilo que é produzido vai ser consumido pelos gafanhotos, tá? Então aqui o que o profeta quer dizer: eu planto mal e não colho nada, e aquilo que eu colho me é tirado. Então a ruína está sendo representada aqui exatamente pela rebeldia. Ele fala também de um vento. Vento é inconstância. Vento significa que eu não sei para onde vai, eu não sei de onde vem. O vento vai, o vento vem, né? Paulo falava isso. Isso significa então inconstância.
A inconstância aqui é o quê? É a política sem sentido que o povo está fazendo. Tá? A aliança externa está sendo denunciada, então essa aliança não faz sentido nenhum. Então agora, tudo aquilo que foi denunciado antes, agora o Oséias vai partir e vai explicar passo a passo. A imagem de tormenta, a imagem de tempestade é exatamente por conta disso. Então, se eu tenho um vento de inconstância, uma futilidade, uma coisa sem sentido de política externa, o que eu vou colher? Eu estou semeando vento. O que eu vou colher? Eu vou colher tempestade, eu vou colher tormenta, eu vou colher destruição. Israel não é só um tolo, um lavrador tolo, um lavrador que não tem produção. Ele é também aquele que será enganado e tudo que ele fez não será para ele, mas será para os outros povos, porque ele está correndo atrás dos outros povos, os outros povos vão pegar tudo. É interessante aqui que antigamente, quando se fazia a guerra, eles faziam a guerra, eles diziam assim, na época da guerra. Por que na época da guerra? A época da guerra era a época da colheita. Exatamente para que, quando se fizesse guerra, se conquistava aquilo que o outro plantou, aquilo que o outro fez, aquilo que o outro produziu. Né? Então, a expressão sem valor, aquela expressão que ninguém se agrada, coisa que não tem valor para ninguém, ninguém gosta, descreve o quê? Um vaso quebrado. Então, quando ele fala de um vaso quebrado, na nossa tradução, um vaso quebrado é uma coisa que não serve para nada. Para que eu vou querer um vaso quebrado? O vaso quebrado não me serve para nada. Isto é Israel. Israel é um vaso quebrado. Ele é um lavrador tolo, ele é um bobo, ele semeia vento, colhe tempestade, ele é um vaso que ninguém quer, que ninguém se preocupa, ele é estúpido e ele não tem poder nenhum, que ele acha que tem poder, mas ele não tem nem as nações para as quais ele vai se dirigir. A Síria, ele tem aqui um papel em Oséias. É, primeiro, aquela que instiga Israel a quebrar a aliança com Deus. Ah, não, quebra a aliança com Deus porque eu te ajudo. Né? Mas é a primeira a dizer, não, tudo bem, a hora que Deus começar a aplicar o juízo, sou eu que vou aplicar. E de fato é isso que acontece. Deus levanta a Síria, Deus levanta a Síria. Meu amado, preste atenção nisso. Deus levanta a Síria para infligir o juízo. O cativeiro é o cativeiro assírio, ou seja, o povo de Israel vai ser dominado e ele vai para o cativeiro assírio. Ele estava tentando tanto, né? E aí acontece exatamente isso. Ele vai para o cativeiro assírio. O profeta fala de um jumento montês. Efraim é como um jumento montês. O que é esse jumento montês? O jumento é um animal que vive no ermo, que vive numa terra largada, numa terra abandonada, numa terra salgada. A habitação do jumento é essa, é uma habitação desolada. A cena reflete aqui que Israel vai ser um povo solitário, um povo largado, um povo arrancado da aliança, porque ele está fazendo isso, ele está abandonando, ele vai ser desarraigado, as suas raízes vão ser arrancadas da aliança. Alguns autores dizem que este jumento pode ser também Ismael, porque em Gênesis 16, 12, ele fala, né, sobre Ismael, né? Ele será como um jumento selvagem entre os homens, a sua mão será contra todos e a mão de todos contra ele, e habitará diante de todos os seus irmãos. Então ele está falando também de
Ismael, que dá origem a um povo que sempre brigou contra o povo de Deus. A passagem aqui vai denunciar aquele altar falso, aquela idolatria falsa. Então, ele vai falar dos altares e dos sacrifícios. Tudo o que Israel fez até agora não deu resultado nenhum. Não resultou em nada. Ele multiplicou os altares e ele só multiplicou os pecados, não as bênçãos. O ritual que era abundante só resultou no desprazer divino, na ira divina, na dor de Deus. A febre de construções, a gente vai ver daqui a pouquinho, todo mundo começou a construir palácio, casa, coisa rica, isso tudo era só palha para o fogo que iria acontecer. Isso tudo foi destruído, tudo isso foi destruído. A monarquia, os reis eram insensatos. Eles queriam ostentação, eles queriam riqueza, eles queriam aparecer e para isso eles exploravam as pessoas. Para construções ostentosas, grandiosas. Isto foi condenado tanto por Oséias quanto por Amós. Amós também vai condenar isso. Concupiscência, cobiça, orgulho, arrogância eram os motivos para o que Israel fazia e chamava de adoração. Aquilo não era adoração, aquilo era idolatria, aquilo era uma mostra de orgulho, cobiça, não obediência. O povo, no dia a dia, ele comia verduras e cereais. Esta era a comida do povo. Só que nos rituais, nos sacrifícios, eles queimavam carne e eles comiam carne. Então, quem não gosta de uma carninha, verdura, cereal, o povo fazia as idolatrias, todos os sacrifícios, todos para a carne dos sacrifícios, para o ritual dos sacrifícios. Não por adoração a Deus, mas pelo seu próprio interesse. Este juízo de Deus, tudo isso que eles chamavam de cerimônia, de ritual, de adoração, de todos os sacrifícios religiosos, era nada, não tinha valor nenhum para Deus. Isto tudo só acrescentava pecado e iniquidade ao comportamento deles. E isso tudo fazia parte do raciocínio de juízo, de Deus, e a volta para o cativeiro. Como era no Egito, agora seria um retorno à escravidão. Não no Egito. A gente vai ver que vai ser na Assíria. O povo vai ser dominado e ele vai ser levado para a Síria. E lá não tinha sacrifício, não tinha ritual, não tinha absolutamente nada disso. Ou seja, o povo perece por falta de entendimento. Amado, o povo perece por falta de entendimento. Um padrão de ignorância, um padrão de falta de conhecimento, um padrão de falta de memória do que Deus fez pela nação, do que Deus transformou um povo escravo num povo poderoso. Eles se esqueceram disso e jogaram fora essa ação de Deus. Eles começavam a construir palácios, cidades, muros, casas suntuosas. Isso tudo fazia parte do crime deles, crime espiritual, porque eles estavam preocupados em riqueza, eles estavam preocupados em poder, eles estavam preocupados em mostrar que eles eram poderosos, nobres, diante dos seus vizinhos. Então eles
faziam palácios maravilhosos, cidades com muralhas, com fortificações, ou seja, eles achavam que essas fortificações seria a sua proteção. Eles acreditavam que o exército era o seu poder, quando na verdade o seu poder vinha da confiança em Deus. Mas de onde vinha o dinheiro para toda essa construção? Vinha dos pobres. Vinha de uma tributação injusta. Vinha de lucro de negócio falso, escuso, errado. Vinha de trabalho escravo, ou seja, injustiça social. Eles queriam ser iguais aos outros. Por exemplo, Senaqueribe, a gente vê os restos que ficaram, conservados na arqueologia, a gente vê o orgulho de Senaqueribe era ter tomado 46 destas cidades fortificadas. 30 anos depois desta profecia, Senaqueribe estava tomando posse disso tudo e destruindo tudo isso, porque tudo isso não se sustentava. Por quê? Porque ele não tinha o fundamento que era Deus. As festas religiosas eram frustradas, então ele começa o capítulo 9 aqui falando das festas religiosas. Que festa religiosa era esta que não adorava a Deus, que não adorava realmente aquele que era o autor das bênçãos? A passagem aqui é uma passagem de ameaça. Eles estavam sendo ameaçados de um exílio. E, amado, no exílio não tem festa, não tem sacrifício, não tem carne, não tem nada. Exílio é exílio. As festas que eles faziam eram festas pagãs e estas festas seriam destruídas. O povo ia ser levado para o meio de um povo pagão, um povo que não respeitava a Deus e que foi usado como chicote de Deus. As festas de colheita não eram em adoração. Amados, o que nós vemos aqui é uma coisa muito séria para mim e para a sua vida. A glória e a adoração que nós fazemos por tudo aquilo que Deus nos dá, nós temos que celebrar a vida, nós temos que celebrar aquilo que Deus nos dá e não celebrar o que é falso. Nós temos que dar honra e dar glória a quem merece honra e quem merece glória. E quem merece honra e glória? O nosso Deus merece honra e glória. Quanto maior a colheita, pão, mosto para o vinho, azeitona para alimento, iluminação, higiene, remédio, mais Israel achava que isto vinha de Baal e não de Deus. Ou seja, mais ele se enganava e mais ele se enredava uma falsa ideia, uma falsa noção de que ele estava correto, quando na verdade ele estava profundamente errado. Que comportamento de agradecimento nós temos hoje? Que comportamento de festa de adoração nós temos hoje na nossa vida, no nosso dia a dia? É também um engano? É também uma falsa festa? É também uma colheita reputada a falsos ídolos? Será que o nosso comportamento é assim hoje? Deus seria intervir. Eles estavam sendo levados para o exílio. Quando o profeta fala isso, o povo se volta contra o profeta. Por quê? Porque eles achavam que se eles tinham o que oferecer, se eles tinham cereal, vinho, etc., é porque Baal estava dando. É porque eles não estavam errados. Deus não tinha tirado, então estava tudo certo.
Até quando nós vamos achar que o nosso comportamento está sendo ignorado por Deus? Até quando nós vamos achar que se Deus não fez nada ainda, é porque nós estamos certos? Não chegou ainda o momento de encher o cálice da ira de Deus? Deus está avisando, Deus está falando, Deus está falando, Deus está falando. E o povo não está ouvindo, está achando que é correto. As festas iriam cessar, o povo ia para o cativeiro, a colheita não era bênção, a colheita era paga de prostituta. Quem que é a prostituta aqui? A prostituta aqui são os ídolos. A prostituição aqui é o falso culto, é a festa religiosa que é errada. O povo festejava porque Baal estava abençoando. Eles faziam festas prostituídas, idólatras, nos santuários. Ele fala de Eira. Eira aqui é o local onde se faz a colheita, onde se faz a manipulação, onde se mexe aquilo que foi colhido. Será que era o mesmo lugar onde eles faziam as festas pagãs? Os símbolos de prosperidade eram o quê? A eira e o lagar. A eira era de cereal, o lagar era local onde se amassavam as azeitonas, onde se amassava a uva para fazer o óleo, para fazer o azeite, para fazer o vinho. O símbolo de prosperidade aqui não ia subsistir, ele iria desaparecer. Quando a tropa inimiga entra, ela destrói tudo, ela devora absolutamente tudo. E lá no exílio não tinha mais achar a vinha, achar a eira, achar o lagar, achar nada, não tinha mais nada. Tudo isso iria acabar. O exílio assírio iria começar. A menção, quando se fala aqui, quando o profeta denuncia que a dieta seria de comida impura, para um judeu comer comida impura era um destino equivalente à morte. Lá no exílio, eu não vou escolher a minha comida, eu vou ter que comer o que tem. O preço do exílio era não ter mais vinho para libação, não ter mais oferta para os sacrifícios. Este era o preço. Segundo as leis de purificação, quem come um pão impuro torna impuro o adorador. Então, se eu estou no exílio, estou comendo algo impuro, eu estou me tornando impura. Quando nós, nas nossas vidas hoje, para mim e para você, nós fazemos uso de alguma coisa que é impuro, a nossa adoração, o nosso comportamento se faz impuro diante de Deus. A imundície da pessoa, a nossa imundície, a nossa impureza não nos permite voltar para uma terra santa, para uma terra prometida. Amado, não é possível, porque nós ficaremos impuros. O povo ficará impuro. E enquanto estiver impuro, não dá para voltar para a terra santa. Não dá para voltar para a terra prometida. Não dá para voltar para as bênçãos. As perguntas que se faz esclarece o quê? Eu não posso fazer nenhuma festa num ambiente contaminado. Quem tenta escapar para o Egito também não vai ter descanso. Ele vai também ser ceifado e também vai morrer numa cidade do Egito chamada Mênfis. O que abandona, o que for abandonado durante a fuga, o lugar que for abandonado, vai ser tomado por urtiga, roseira brava, urtiga, por espinho, vai ficar desolado. A terra também sofrerá a punição.
Deus está marchando junto com Tiglat-Pileser, que era o governante da Síria. O povo está tão enganado, ele acha que conhece Deus, mas ele não conhece Deus. O julgamento já estava vindo. Oséias estava dizendo, o julgamento chegou. E aí o povo fica mais bravo ainda. Lembre-se que aqui o povo estava acusando Oséias. O povo fica mais bravo ainda, fica mais louco da vida ainda, fica doido, tá? E ele chama que quem tá doido mesmo é o profeta. Profeta, você é insano, você é louco, você é doido. Imagina se Deus vai deixar fazer isso com o povo dele. Imagina. Agora, não vai. Ele está descrevendo, Oséias está descrevendo a realidade do povo. Porque o povo está se comportando de uma maneira demoníaca. Tomado por um comportamento demoníaco. Os israelitas foram tomados, foram apanhados por uma adoração demoníaca que vai destruir. Querido, quando um pecador não quer admitir a sua culpa, não quer retomar dos seus caminhos, ele vai reagir com raiva àquele que está admoestando, àquele que está trazendo a verdade. E isso não foi diferente para o profeta, isso não é diferente nos nossos dias. Não é diferente. Quando nós falamos alguma coisa para alguém, este alguém que está errado, não quer admitir a culpa, ele se volta contra nós. E isso estava acontecendo contra o profeta. Oséias é um sentinela. Oséias é um atalaia. Ele estava sendo atacado porque ele estava denunciando o pecado. E então eles começavam a fazer ciladas contra Oséias, assim como eles fazem ciladas contra quem fala a verdade hoje. O fundo do poço, agora era eles se voltarem contra a voz de Deus. A única maneira deles retomarem, a única maneira deles se salvarem era ouvir o profeta. E agora eles estão contra o profeta. Essa conduta vai ser comparada por Oséias àquela conduta quando os habitantes de uma cidade chamada Gibeá, lá em Juízes 19, 21, depois o amado lá vê isso. Quando eles tomaram a concubina do levita, estupraram e assassinaram a prostituta, a concubina. E os homens de Gibeá não escaparam do julgamento. Aqui, o povo que estava agindo como prostituto, como idólatra, como rebelde contra Deus e assumindo um comportamento violento contra o profeta, eles também não teriam escapatória. Que isso sirva de lição para as nossas vidas hoje. Amém, amados? Bons estudos.